Olá, olá, boa madrugada para você. Nós estamos aqui nessa madrugada, são exatamente 1h45, horário da oração, buscando a Deus em oração e súplica. Eu sou pastora missionária Ana Redana e venho trazer para vocês mais uma vez a palavra do Senhor para a sua vida, incentivando você a orar, a buscar o Senhor para receber a sua vitória. Deus, Ele tem nos compensado com a sua misericórdia, com as suas maravilhas, e eu creio que não é diferente com você. Nessa madrugada nós temos uma palavra abençoada da parte de Deus para a sua vida, e eu tenho fé e acredito que você vai receber a sua vitória. Aleluia, glória ao nome do Eterno. Nessa madrugada a gente vai trazer uma palavra falando sobre a fé. As pessoas estão sendo incentivadas para vários tipos de coisas nessa terra, mas nós queremos nessa madrugada incentivar você a viver pela fé em Cristo Jesus. Eu creio que grande é o propósito que o Senhor tem para a tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor, ainda que você esteja pensando, não irá acontecer, e Ele diz: filho meu, filha minha, eu estou contigo, eu sou contigo, eu estou nessa batalha, eu estou nessa peleja. Quantas vezes você quis fazer alguma coisa e não conseguiu, mas com a minha força, com a minha determinação na sua vida, você conseguirá. E eu creio assim, queridos. Nessa madrugada, deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Eu acredito que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Não sei como está aí na sua casa, mas desejo para você um restante de semana abençoado. Hoje à noite nós estaremos ali na casa de oração Luz Divina, junto com a missionária Terezinha. Nós iremos fazer um propósito de 3 sexta-feira, portas abertas, pedindo a Deus a sua misericórdia, pedindo a Deus para que Ele venha restaurar as nossas finanças, restaurar a nossa vida material, porque isso é necessário, se faz necessário. E quando não encontramos condições, quando não encontramos portas abertas, quando não encontramos lugares aonde já enviamos o currículo, aonde já procuramos o trabalho, então é o momento que nós dobramos o nosso joelho, oramos, buscamos a Deus e tendo a certeza que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Amém? Glória a Deus. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Vamos ler, está no livro de Hebreus, que é um texto base, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, eu, o Senhor, não me agradarei dele. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Querido, querida, você que vai assistir essa live posteriormente, você que está vendo nesse momento, compartilhe essa live para que outras pessoas recebam a palavra de Deus na sua casa e também exercite a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a qual nunca nos decepciona, aquele a qual sempre está conosco. O que move você? O que move a sua vida neste mundo?
Muitas pessoas vivem em função de uma carreira, um sonho, uma fama. Muitas pessoas vivem em função de ajuntar riquezas nessa terra. Mas seja o que for, o que impulsiona na sua vida, isso acaba se tornando uma prioridade diária, moldando as suas vontades. Mas nessa madrugada, eu quero trazer para você um texto que vai incentivar você a começar com a força vital do cristão que é iniciado pela fé. Queridos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é verdade. Quando nós, então, entramos com as nossas mãos, com a nossa vitalidade, com os nossos pensamentos para resolver algum assunto e nós ficamos decepcionados porque acaba não dando certo. Às vezes uma pessoa que prometeu alguma coisa, às vezes uma pessoa que falou alguma coisa que iria acontecer e acaba que a gente fica decepcionado. Mas Deus não decepciona ninguém. Deus, ele olha para nós e ele diz: eu vou fazer acontecer, porque esse é o Senhor. Mas muitas vezes nós estamos com a nossa direção, com os nossos pensamentos e com os nossos projetos completamente no local errado, na direção errada, porque o Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas, tanto na vida material, financeira, como na vida espiritual e emocional. E nesse momento eu quero convidar você a dar mais prioridade à sua vida espiritual. O Senhor quer moldar as suas vontades, o Senhor quer moldar o seu caráter, mas pense, se a razão do nosso viver for apenas aquilo aonde está aqui nessa terra, de bens materiais, então mais cedo ou mais tarde nós acabamos sendo frustrados. E eu quero dizer para você, o que é viver pela fé? Quando nós temos confiança plena e constante no Senhor, quando nós sabemos que alguém pode nos tocar de forma diferente, que alguém pode nos direcionar, nos guiar, sem contrariar a sua própria vontade, que é a do Deus eterno, então nós seremos felizes. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas é necessário que nós deixamos aquelas coisas que nos apegam às garantias humanas, que nós deixamos o mundo para trás e que nós nos incentivamos a ter uma autoconfiança e ser completamente dependente da vontade divina e soberana do Senhor Jesus. Muitas vezes a nossa vida depende de coisas, de pessoa, até mesmo da nossa força, da nossa inteligência, mas cedo ou mais tarde nós vamos entender que sem Jesus, que sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, nada vai dar certo, nada vai para frente. E eu sempre falo isso, eu sempre trago isso nas lives e eu sempre me aproximo das pessoas dizendo: o primeiro lugar na sua vida tem que estar a vontade de Deus. O primeiro lugar na sua vida tem que estar a direção de Deus, porque somente assim os seus planos não serão frustrados, mas a vontade do Senhor prevalecendo, você será vitorioso, você terá coisas novas, coisas boas, coisas bonitas e bom testemunho a contar, dizendo: o meu Deus, aquele a qual eu orei, aquele a qual eu busquei, ele fez, e eu estou aqui falando das maravilhas do Senhor.
Quantas vezes uma pessoa está doente na família? Quantas vezes uma pessoa está necessitando de um trabalho? Quantas vezes uma pessoa está necessitando até mesmo de uma palavra, de um aconselhamento? Mas se você não tem um comprometimento com a palavra de Deus, não tem fé no seu coração, como que você vai trazer um aconselhamento para alguém? Como que você vai dizer que Jesus cura, liberta, transforma e opera as suas maravilhas? É claro que as nossas aptidões, elas são muito importantes, porque ela nos impulsiona a avançar, conquistar muitas coisas na nossa vida. E Deus quer isso. Ele quer que nós alcançamos, Ele quer que nós conquistamos os nossos sonhos, as nossas realizações, mas se um dia faltar todas essas coisas, o que é realmente que mantém você firme na sua vida? Será que todas essas coisas, quando elas faltarem, ainda estará Deus no seu coração? Ainda estará a fé no Senhor Jesus Cristo na sua vida? Ainda estará a crença, a força para você orar, para você buscar, para que o Espírito Santo fale e opere maravilhas não só na sua vida, mas na sua família, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade? Aqui nós trouxemos a palavra que o justo viverá pela fé, mas também trazemos 3 passagens da palavra de Deus, que uma está em Romanos 1,17, que depois você vai ler na sua casa, Gálatas 3,11 e Abacuque capítulo 2, versículo 4. Nesta última referência, nós fazemos uma distinção nítida entre o modo de viver e o modo prepotente de uma pessoa que não tem Deus, não quer Deus na sua vida e quer fazer as coisas à sua maneira. O Senhor sempre está trabalhando, o Senhor sempre está colocando coisas maravilhosas em nossas vidas. Então vamos ler o que está em Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Você está vendo? Nesta madrugada nós estamos trazendo a palavra de Deus e estamos falando sobre a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé em Deus, a fé que nos renova, a fé que nos restaura, a fé que nos leva adiante, a fé que nos mantém de pé. Então, se você está aí na sua casa, se você está aí pensando, vendo essa live, ela é para você. Pensa quando tudo estiver fugindo dos seus pés, quando todas as pessoas te abandonarem, quando tudo que você conquistou não está mais dando certo, quando seus projetos que você pensou que ia dar, de repente, tudo certo, não está se manifestando de maneira positiva, você ainda tem uma esperança, e a sua esperança é Jesus. A sua esperança é o Senhor. É a fé em Cristo que nos sustenta, querido. Mas, muitas vezes, as nossas forças, elas vão embora. A escuridão começa a limitar nossa visão, mas eu quero trazer para você um incentivo de decisão. Decida-se pela fé. Viver pela fé é ver aquilo que nós não sabemos que irá acontecer, mas temos certeza que aquele que prometeu fará e trará ao nosso encontro a vitória. Muitas pessoas estão negociando a sua fé.
Muitas pessoas, ao invés de tomar decisões corretas e entrar completamente, totalmente na dependência do Espírito Santo, na dependência do Senhor, ela negocia a sua fé. Mas nessa madrugada eu digo, não negocie a fé em Cristo Jesus. Tome Ele como seu único Salvador. Se você ainda não teve uma experiência com Cristo, se você não teve ainda uma experiência em oração, comece a buscar Jesus. Comece a buscar a oração. Comece a suplicar. Comece a perguntar ao Senhor para você entender ao seu chamado, ao seu propósito, quem sabe ao seu projeto que você já tem no seu coração, que você já tem na sua mente, que você já está determinado a fazer aquilo que tem o seu pensamento e que de repente é um projeto agradável aos olhos do Senhor, e o Senhor quer te ajudar. O Senhor quer colocar você adiante. O Senhor quer dizer para você, vai dar tudo certo. Entra nesse propósito, vai à frente, porque até mesmo aquilo que está na direção de Deus, se nós não tivermos a força do Senhor para ir adiante, nós não conseguiremos. Sem o Senhor, não fazemos nada. Sem Deus, somos como uma folha seca que voa de um lado para o outro. Não temos resposta e às vezes entramos em depressão, em angústia, aflição e até tristeza na nossa alma. Mas não é isso que Jesus quer para a sua vida. Jesus é vida, uma vida plena, cheia de coisas maravilhosas, e a sua palavra nos diz isto. Quantos milagres o Senhor já fez você contemplar na vida de outras pessoas e até mesmo na sua vida. Então, nessa madrugada, decida-se viver pela fé. Aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé em Cristo. Cristo, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele está falando com você através desta pregação. Muitas vezes, o Senhor permite nos moldar áreas da nossa vida para que as nossas decisões, elas são feitas de acordo com a vontade de Deus, para que nós não sejamos frustrados pela resposta do homem, para que nós não sejamos frustrados pela resposta de alguém, de uma empresa, de um negócio, de uma participação onde nós entramos e depois voltamos para casa de cabeça baixa e dizendo às vezes para a família, não deu certo, não sabemos o que vamos fazer, o que está acontecendo, como vamos pagar essa dívida, como vamos fazer com a nossa casa, como vamos fazer com o nosso aluguel, e isso tudo é muito triste, mas eu digo para você, Jesus não quer você dessa maneira. Jesus, Ele quer você alcançando a fé. Jesus, Ele quer você orando. Jesus, Ele quer ver em você uma determinação espiritual. Tome uma decisão nessa madrugada. Tome uma decisão hoje. Você que está assistindo essa live nesse momento, compartilhe essa live. Muitas pessoas estão perdendo a sua fé. Muitas pessoas estão perdendo até a vontade de orar, a vontade de falar com Deus. Não tem mais força de levantar nas madrugadas. Não tem mais força de pregar a palavra de Deus. Não tem mais força de alcançar aquilo que é inexplicável para os homens humanos, porque aquilo que é espiritual, aquilo que é extraordinário, não tem explicação humana. E é aí que a ciência muitas vezes é derrubada por terra, porque aonde a ciência não entra, ali estará a fé, ali estará o extraordinário de Deus. Quem sabe você que vê ouve
ou vê essa live, assiste essa live, você está com um problema de saúde, você está com uma causa de saúde que para a medicina já determinou que não tem mais jeito, mas eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, Deus quer operar o milagre, aleluia, Deus quer fazer a obra na sua vida, e eu te convido nessa madrugada, levanta-te mulher, levanta-te homem, levanta para um propósito com Deus, fala com o Senhor, ora ao Senhor, porque Ele, somente Ele é digno de toda honra e toda glória, somente Ele pode fazer a obra na nossa vida, somente Ele pode fazer nós conquistarmos o extraordinário de Deus, somente Ele pode realizar os sonhos que nós temos, a qual o homem tem prometido, mas não tem acontecido. A frustração é algo muito difícil. A frustração, ela traz muita tristeza. A frustração, ela traz muitas lágrimas. Quantas famílias estão chorando? Quantas pessoas estão chorando? Quantas pessoas têm até mesmo uma faculdade, têm até mesmo uma vocação, mas não encontram uma porta aberta, não encontram uma solução, não encontra uma maneira de colocar o pão na sua mesa, não encontra uma maneira, aleluia, de colocar a sua vida regular, porque muitas pessoas são honestas, são direitas, mas estão sem condições de cumprir os seus compromissos. Mas eu, como serva de Deus, como pastora, missionária, venho trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Adiante, vá adiante, te levante, porque a oração é a chave da vitória. Nós estamos falando que o justo viverá pela fé, é o nosso assunto. Então eu quero trazer para você um pouquinho sobre Abraão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 4, diz assim: considerado pai na fé de todos os que crê, que é Abraão, por meio dos seus descendentes, Jesus e todas as famílias na terra pode ser abençoada. Querido, querida, Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia. Ele recebeu um chamado de Deus e ele iniciou a sua caminhada com Deus, crendo no Senhor, crendo no chamado. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, está dizendo que ele obedeceu e ele colocou em disposição, à disposição, a oferecer ao Senhor muito mais do que ele amava. Na sua vida, talvez, você tenha que dar o primeiro passo de fé para uma situação nova, para uma situação desconhecida, porque vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena andar pela fé no Senhor. Muitas pessoas dizem que têm fé, muitas pessoas dizem que crê no Senhor, muitas pessoas dizem que crê em Deus, mas na hora da tribulação, na hora da angústia e da aflição, cadê a sua fé? Cadê a sua oração? Cadê a sua determinação? E é nesse momento que você tem que se esforçar, tem que se levantar e dizer: Senhor, eu creio na minha vitória. E pela fé, como Abraão alcançou aquela terra, a qual ele foi chamado, a qual ele foi vocacionado, ele foi por fé e alcançou sua vitória. Assim também, Senhor, eu vou entrar em oração. Eu vou entrar, Senhor, em jejum. Eu vou entrar em um propósito para alcançar. Sabe por que muitas pessoas, na metade do caminho, ela não alcança a sua vitória? Ela não alcança a sua bênção? Porque ela desanima, porque ela se desespera, porque ela para, porque ela desiste de orar, porque ela olha
para o preconceito humano, porque ela olha para a aprovação. Mas o Senhor nessa madrugada diz: não olhe para essas coisas, olhe para o Senhor. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe. O Senhor nos chamou para levar a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para alcançar os projetos que Ele tem para nossas vidas. Quantas vezes o adversário, na boca até dos nossos amigos ou inimigos, está falando: olha só aquilo lá, não vai dar certo. Quantas pessoas ouvem isso e se desanima? Não, aí que você tem que se encorajar e dizer: o meu Deus, o meu Redentor vive e Ele me dará vitória. Aleluia, glória ao nome do Eterno. Também quero trazer aqui a palavra sobre Noé. Noé era um homem que ele tinha sua família e por cerca de 100 anos ele ficou construindo um grande barco, porque ele confiou, ele recebeu ali uma orientação, diz a palavra de Deus. Quero dizer bem claro aqui, pessoas que acreditam muitas vezes na ciência, no conselho humano, mas a palavra de Deus para ele não significa nada. E eu quero dizer para você, essa palavra, a palavra do Senhor, é aquela que liberta, é aquela que transforma, é aquela que tem a obra de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando conosco. Então Noé, ele foi vocacionado, ele foi chamado a construir aquele barco, e diz a palavra que todos riam dele quando ele dizia: haverá um dilúvio, por isso estou construindo este barco para que todos entrem. Mas nós sabemos pela palavra que nem todos entraram naquele barco. Ele passou por cerca de 100 anos construindo, mas pela fé e pela bondade de Deus, Noé obedeceu ao Senhor em tudo. Imagine uma pessoa construindo um barco, uma pessoa que não é engenheiro, uma pessoa que não é arquiteto, mas Deus estava dando ali na sua aleluia, explicação, na sua espiritualidade. Noé recebeu então todo o formato do barco, a maneira que ele ia construir, e ficou de pé aquele barco. Queridos, Noé obedeceu ao Senhor. Abraão obedeceu ao Senhor em tudo que Deus disse para ele. Mas naquele tempo, como nos dias de hoje, em meio a uma sociedade corrupta, em meio a pessoas que não têm crença nenhuma, em meio a pessoas que têm os seus próprios fundamentos humanos, Noé andava com Deus pela graça do Senhor. Ele foi salvo pela fé juntamente com a sua família, mas muitos não acreditaram que haveria o dilúvio. Mas quando houve o dilúvio, naquela época, muitas pessoas morreram, tiveram a oportunidade de conhecer Noé. Talvez você nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde que assiste essa live, você está tendo uma oportunidade de entender que sem Deus não tem condição de caminhar, de que sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, você não vai continuar muito adiante. Prossiga firme, porque a palavra do Senhor ela é viva. Mesmo que o mundo, todos à sua volta, vivam padrões diferentes, padrões contrários à vontade de Deus, vale a pena ser fiel até o fim. Também nós trazemos aqui, falando a palavra de fé nessa madrugada, o exemplo de Jó. Depois, quando você puder, leia a palavra, leia a história de Jó. Jó foi o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé, porque Jó, ele perdeu todos os recursos e bens conquistados.
Ao longo dos anos de trabalho dele, ele perdeu seus empregados, perdeu seus filhos num só único dia. E além de todo esse sofrimento, Jó também perdeu a sua saúde. Imagina uma pessoa que perde, que ela constrói durante anos as suas finanças, os seus negócios, a sua família tem uma estabilidade e de repente, da noite para o dia, há um acontecimento e acaba por ser tudo destruído. Ah, mas isso não acontece hoje. Não acontece, queridos. Quantas enchentes, quantos tsunami, quantas coisas estão acontecendo na Terra, pessoas perdendo seus bens materiais, pessoas perdendo tudo que têm, porque, aleluia, glória a Deus, quando acontece uma situação dessa em uma cidade, em um estado, em um país, muitas vezes é a água que leva, muitas vezes o tsunami vem destruindo casas, destruindo lares, morrendo pessoas, e aí o que a pessoa que ficou viva, o que restou para ela? Então eu digo para você, quando acabou-se tudo, ainda resta alguma coisa, e é isso que eu quero te apresentar, o nome do Senhor Jesus, a fé na salvação do Senhor Jesus Cristo. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mas sabemos que vai acontecer. Uma pessoa sem fé, ela não anda. Uma pessoa sem fé, quando ela perde tudo e até mesmo a saúde, ela fica totalmente vazia, sem explicação. Mas eu creio que o Senhor está indo ao seu encontro para falar com você mesmo, com você mesma, que perdeu o emprego, que perdeu uma pessoa, que está de luto, que perdeu família, que está sendo desprezado. Deus não despreza ninguém e o Senhor está te chamando. Deus está chamando você para uma grande obra e a primeira obra é a sua vida. O Senhor não pode fazer uma obra através da sua vida sem que comece uma obra na sua vida. Você precisa parar de lutar contra a vontade do Senhor. Você precisa parar de acreditar somente nas coisas humanas. Você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa entender que o Senhor te ama. Jesus ama você. Jesus escolheu você. Jesus quer você junto com Ele, pertinho dele, lendo a palavra. Mas, missionária Ana, da onde eu inicio? Você inicia pela palavra do Senhor. A leitura da palavra, a reflexão, também em conjunto, a oração, que é a chave da vitória. Também o jejum e também procurar uma igreja para você assistir aos cultos, para que a sua fé aumente. Muitas vezes nós criticamos pessoas, criticamos igrejas, criticamos até mesmo o que está escrito na palavra de Deus, mas nós não viemos aqui para criticar e não quer o Senhor que você também as critique, mas quer que você conheça uma plenitude, uma vida diferente com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, porque Jó, quando ele estava naquele momento, no livro de Jó diz que ele, perdendo tudo e perdendo até a sua saúde, não restaram nada, mas Jó tinha tudo para amaldiçoar esse Deus e morrer. Mas a razão de Jó, aleluia, apesar do péssimo conselho dado por sua mulher, que está lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, que ela olhou aquela situação, sim, porque ele perdeu os empregados, perdeu filhos, perdeu bens materiais, mas não perdeu a esposa, e a esposa tinha pouca fé, ou não tinha fé. E ela, vendo aquela situação de Jó, ela disse: Jó, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre?
Morra! Olha a tua situação, não tem mais condição. Mas Jó, aquele homem sofredor, ele nunca pecou contra Deus. Diz a palavra que ele era fiel a Deus, que ele era um homem temente a Deus. E ele tinha convicção, ele tinha uma fé, ele tinha uma esperança viva e um futuro, uma garantia que o Senhor faria ele triunfar novamente na terra. Querido, querida, Deus quer fazer você triunfar nessa terra. Deus quer fazer você exercer o poder da fé, o poder da oração. Você precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Você não pode retroceder. Você não pode olhar para trás. Deus não se agrada quem olha para trás. Deus não se agrada quem perde a fé. Mas talvez você diz, eu estou fraca, eu estou desanimada. Há momentos da nossa vida que o desânimo entra, que a fraqueza entra. Mas eu digo para você, é por isso que eu venho nessa live. É por isso que eu tomei uma decisão de continuar o meu ministério e o meu chamado. Porque eu quero orar por você. Porque eu quero ajudar você a entender que sem Jesus não dá para nós continuarmos vivendo. Eu passei por situações na minha vida onde a minha fé ficou muito abalada. Eu fiquei muito abatida, muito depressiva, muito entristecida. Mas de repente, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, quantas vezes eu doente, na cama, às vezes até sem força para me levantar, eu apenas dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade da minha alma. Tem piedade da minha vida. Me levanta, Senhor. Me levanta que eu levarei a sua palavra. Me levanta, Senhor. Me tira dessa cama. Me tira dessa situação. Abre porta de trabalho. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Provações e aflições sempre nós passaremos, mas eu creio no poder de Deus, porque eu já experimentei várias vezes na minha vida o poder do Senhor. Quando tantas pessoas fizeram promessas para mim, quando tantas pessoas disseram para mim, eu vou te ajudar, quando tantas pessoas, quando eu não tinha um alimento na minha mesa, disse, eu vou até aí na sua casa, mas não aparecia. Então eu dobrava o meu joelho, eu orava ao Senhor, eu buscava ao Senhor de todo o meu coração e falava ao Senhor, olha a situação que eu estou vivendo. Talvez você aí está vivendo uma situação assim. Mas eu quero dizer para você, ore, fale com o Senhor, busque ao Senhor, pede misericórdia do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Não desista. O Senhor é a fonte da sabedoria. O Senhor é a fonte da esperança. O Senhor é a força para nós vivermos. Faça de Deus o seu maior tesouro. Faça de Deus, quando você perder tudo ao seu redor, quando parecer que não existe mais nada, espero que não chegue a esse momento, mas se já chegou, peça para o Senhor que Ele seja o seu maior tesouro. Queridos, muitas vezes a pessoa casa, muitas vezes a pessoa daí começa a colocar a sua fé no marido, começa a colocar a sua fé numa situação financeira, num trabalho. Não, a nossa fé tem que estar arraigada na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar firme no Senhor Jesus, porque hoje nós temos um marido, hoje nós temos um trabalho, hoje nós temos um lar. Amanhã, o amanhã pertence a Deus. Ai, missionária, mas você está dizendo que eu vou perder o que eu tenho? Não, querido. Deus não quer que nós nos perdemos, mas muitas vezes Ele permite situações em nossa vida para forjar uma nova identidade, um novo caráter em Cristo, porque nós começamos a idolatrar coisas, pessoas que não agradam ao coração de Deus. Deus quer que nós colocamos sempre Ele em primeiro lugar. Você recebeu do Senhor
a condição financeira de comprar um carro, louvado seja o nome do Senhor. Recebeu a condição de comprar uma casa, louvado seja o nome do Senhor. Recebeu uma porta de trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Recebeu um casamento, um companheiro que tanto você queria, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim, a sua fé, ela tem que estar, a sua esperança na palavra do Senhor, a sua fé, ela tem que estar em Deus, no Deus vivo, no Senhor que é poderoso, naquele que pode fazer, naquele que ajudou aquele povo que estava no meio do deserto com Moisés, aonde não tinha comida, não tinha sapato, não tinha roupa, e de lá Deus fez descer o maná do céu, e o maná alimentou aquele povo. E eu quero deixar aqui ainda a palavra que está no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, que em meio àquela grande aflição que Jó estava passando, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Queridos, queridas, amadas do Senhor, amados do Senhor Jesus Cristo, viver pela fé pode ser que nós precisamos renunciar a alguns modos da nossa vida que não são baseados na confiança em Cristo. Viver pela fé é deixar de acreditar nas garantias que o mundo dá. É deixar de acreditar naquela falsa sensação de segurança humana que apenas causa frustração. Viver pela fé é uma força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar das adversidades que eu tenho enfrentado, apesar das adversidades que você aí, que está vendo essa live hoje, tem enfrentado, creia, vamos crer. Eu creio que Jesus é o Redentor vivo, que é Ele que nos ajuda nas aflições, que é Ele que nos sustenta pela fé. Esteja sempre presente em oração. A oração é uma prática, querido. A oração, ela realça a nossa espiritualidade e a nossa particularidade com Deus. Deus, ele é bondoso. Deus, ele traz para nós presente que jamais o homem é capaz de trazer. Nessa madrugada, estou aqui para trazer a palavra de Deus. Quero dizer para você que nós estamos num grande projeto esse que o Senhor nos deu há muitos anos. Já estamos online, já estamos trabalhando com as pessoas que nos procuram, buscando em oração, fazendo campanha, orando nas madrugadas, e queremos colocar de pé a casa de oração. Por isso, deixamos aqui o nosso WhatsApp para você entrar em contato, você que quer fazer doações, você que quer fazer aí a sua oferta, o seu dízimo, fale conosco, nos ajude para que nós possamos então, aleluia, abrir a obra de Deus, colocar em prática, porque muitas pessoas que estão lá na rua, que estão procurando o Senhor, ter uma casa de oração a vir, para nós continuarmos dando prosseguimento ao trabalho do Senhor. Nos procure pelo WhatsApp 69984075491. Fala conosco. E nós também temos um grupo de oração Mulheres que Oram e temos um grupo de oração Vasos nas Mãos do Oleiro. Quero falar também nessa madrugada que hoje
nós trouxemos uma live falando sobre crise de ansiedade. Se você não viu, procure no canal do YouTube, Projeto Vasos nas Mãos do Oleiro. Procure também nas nossas páginas que você vai encontrar nossa live falando sobre a crise de ansiedade. Como que funciona, o que é a terapia, o que você precisa fazer, como está a sua saúde mental. Eu sou cristã, sou terapeuta, psicanalista e venho até aqui trazer para você um fortalecimento, ajuda espiritual, colocando para você o seguinte: Deus nos vocaciona e nos chama para que nós possamos levar adiante aquilo que Ele nos chamou, como aqueles tesouros escondidos espirituais que estão guardados em nossas mãos, que temos que passar pela frente. Quem sabe você também tem um chamado. Quem sabe você também tem uma vocação e está parado no meio do caminho. E eu quero te impulsionar nesse momento a levar o chamado seu à frente, adiante. Continue no que Deus te vocacionou. Quem sabe numa visita em um lar, quem sabe uma história diferente, quem sabe num hospital, quem sabe numa caminhada, quem sabe numa palavra de consolo, quem sabe na igreja. Eu não sei para o que Deus vocacionou você, mas não se demore, porque é certo que Jesus Cristo está voltando. É certo que quando chegar o momento, essa palavra divina, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela será fechada. E as pessoas vão procurar aonde está o Senhor. As pessoas vão procurar, cadê aquele povo que busca em madrugada? Cadê aquele povo que ora? Cadê aquela irmãzinha que orava por mim? Aquele irmãozinho que fazia a obra de Deus? Mas a igreja foi arrebatada. Está o momento agora de nós buscarmos o Senhor na fé do nosso Salvador Jesus Cristo e levar essa fé, essa vocação, esse direcionamento para outras pessoas. Abraão foi chamado para ir de uma terra para outra. Jó perdeu tudo para ser renovado na sua fé, para ganhar um novo testemunho. Noé foi convidado para fazer uma embarcação, um barco, porque haveria o dilúvio. E você, qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Para que o Senhor te trouxe nessa terra? Qual o motivo que o Senhor te chamou? E ali, então, você vai descobrir e vai se alegrar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Senhor Jesus, a qual o Senhor concedeu a vocação, o teu chamamento. Pessoas estão criticando outras, religião contra religião. Pessoas estão falando mal uma das outras, mas eu quero impulsionar você. Compartilhe essa live em todos os lugares e digam às pessoas: parem de brigar uma com as outras, parem de brigar por causa de placa de igreja, porque a placa da igreja não vai salvar você. Pregamos o amor do Senhor. Já há muitas pessoas feridas, já há muitas pessoas machucadas, já há muitas pessoas que desistiram e não querem mais ir, porque foram feridas, porque estão magoadas, porque não querem mais fazer a obra de Deus. Estão neste momento, aleluia, eu quero vocacionar você, insistir a você a fazer alguma coisa para a glória divina e vontade soberana do Senhor. Neste momento, eu quero orar com você nesta madrugada. Antes da oração, quero dizer para você, moro em Porto Velho, Rondônia. Sou pastora missionária, terapeuta cristã, Ana Redana. E estou aqui com você para te ajudar, que você se levante e que você leve adiante o seu ministério da oração, da pregação da palavra,
para que o Senhor te use aonde você estiver, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua igreja, na sua casa, nos hospitais, nos presídios, em tantos outros lugares que o Senhor nos necessita. Rosilene Passos, uma boa madrugada para você. Vou estar orando, sim, nesse momento, querida. Vamos estar orando pelos enfermos. Peço oração para o meu irmão João Bosco, que está no hospital internado, fez uma cirurgia. Força, Rosilene, força, fé no Senhor, não desista, tudo é para a glória de Deus. Neste momento eu quero orar com você. Eu tenho certeza que nada é por acaso. Queridos, como eu disse, eu estava doente, estava numa cama, estava desistindo de tudo. Não queria mais fazer a obra de Deus. Não queria mais ir adiante. Mas o Senhor me impulsionou. O Senhor me levantou. O Senhor me curou. O Senhor me deu vitória. E por isso, toda honra e toda glória seja para Ele. Porque somente Ele é digno da glória. Nós cumprimos e recebemos as promessas. Mas nós sabemos, somos perseguidos, somos até humilhados, somos até, aleluia, como pessoas que têm preconceito de levar a palavra ou diz que isso não existe. Mas eu digo para você, nós temos que ter convicção daquilo que o Senhor nos chama. E a palavra do Senhor também diz que Deus, Ele trabalha no nosso interior. Ele também nos molda, como é o nome do meu ministério, a qual há muitos anos o Senhor me deu, vasos nas mãos do oleiro, porque eu sou esse primeiro vaso na mão do oleiro a ser trabalhado. Amém, queridos? Queridas, compartilhe essa live. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no seu story, no seu Instagram, compartilhe para que outras pessoas também assistam, ouçam a palavra de Deus e sejam impulsionadas pela fé a ter esperança viva no Senhor Jesus e Salvador e receba também a sua vitória. Oremos neste momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, neste momento, meu Deus, eu quero orar a Ti. Papai querido, eu entro nesta live para orar pelo Teu povo, Pai querido. Ó Deus maravilhoso, Deus glorioso, eu oro, meu Pai, pelas pessoas enfermas. Eu oro pelas pessoas desempregadas. Eu oro nesse momento, Senhor, pelas pessoas que estão com problema no seu casamento. Ó meu Deus e meu Pai, entra neste lar. Ó meu Deus e meu Pai, entra nesse hospital. Senhor, que cura, liberta e transforma. Vai operando as suas maravilhas. Jesus querido, nós somos dependentes completamente do Senhor. Nós cremos e agradecemos, Senhor, porque temos como nossa bússola a Tua palavra. A palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que ensina, a palavra de Deus que transforma. Nessa madrugada, Senhor, eu trago aqui, Papai querido, aleluia, que o Senhor venha, meu Pai, nessa oração despertar o Teu povo, despertar Teus filhos, Pai, para buscar em oração as suas necessidades, para jejuar, para ir para a casa do Senhor. Quantas pessoas estão sem força
gosta de ir para a igreja, quantas pessoas estão na cama com depressão, com tristeza, desanimado, quantas pessoas estão internadas nos hospitais com problema seríssimo de saúde, quantas pessoas também estão, meu Pai, sem o seu pão de cada dia na mesa, desempregado, a sua família, Senhor, em desespero, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Mas o Senhor é aquele que não abandona ninguém. Ó, meu Deus e meu Pai, entra nos presídios. Ó, meu Deus, entra, Senhor, também, meu Pai, naqueles lugares a qual nós não podemos entrar. Senhor, quantas pessoas, famílias que têm os seus filhos drogados, que estão na droga, que estão no crack, que estão, Senhor, na cocaína. Papai querido, liberta este jovem, liberta esta jovem, liberta, Senhor, esta pessoa da bebida alcoólica, liberta, Senhor, esta pessoa do engano. Ó, meu Deus e meu Pai, nós oramos nesta madrugada, frutificai-vos as pessoas, meu Pai, frutificai, Senhor, aleluia, também a sua obra na terra, aumentai, Senhor, o número de pessoas para entrar em oração, Senhor. Meu Deus, oramos pela nossa pátria, oramos pelo nosso Brasil, Senhor da glória, oramos por outros países também, Senhor, aleluia, Portugal, Espanha, França, Itália e demais países, oramos pela terra, oramos para que o Senhor entre, envia teus anjos, Senhor, envia, meu Pai, com a tua providência divina, Senhor, esta pessoa que entrou nesta live agora, essa pessoa que está desesperada, essa pessoa que está aflita, que está angustiada, como o salmista Davi disse ali no Salmo, na minha angústia clamei ao Senhor, aleluia, e ele ouviu o meu clamor. Então, Senhor, também estamos clamando, também estamos orando, e eu creio, e eu profetizo neste momento a vitória, eu profetizo chuvas de bênção, eu profetizo em nome de Jesus portas abertas, eu profetizo a cura e a libertação, em nome de Jesus Cristo. Seja liberto, meu filho, seja liberta, minha filha, de tudo que está te aprisionando. Senhor, esta pessoa que está nessa prisão espiritual, essa pessoa que está encarcerada, essa pessoa que está, Senhor, oprimida pelo diabo, essa pessoa que está, Senhor, aleluia, sem força até de limpar uma casa, sem força até de fazer uma comida, levanta esta pessoa, levanta este homem, levanta esta mulher, dá vitória, Pai querido. Eu oro pelos pastores, eu oro, Senhor, pelo povo de Deus, eu oro, Senhor, por aqueles que levam a tua santa e bendita palavra na terra, eu oro pelos missionários, eu oro pelas pessoas que foi vocacionada e construíram as igrejas. Ó Senhor, levanta os ofertantes, levanta os dizimistas, levanta, Senhor, quebranta os coração, tira, Senhor, aleluia, a dureza do coração do povo que tem condição de ofertar, mas não quer ofertar. Quantas igrejas, meu Pai, quantas igrejas estão necessitando da oferta, quantas pessoas estão necessitando do alimento, papai querido, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o coração de cada pessoa na terra. Meu Deus, nós não viemos aqui para julgar ninguém, porque, Senhor, nós cremos na tua justiça e benevolência. Pai querido, abençoa teu povo por esta oração, e se faltou alguma coisa, que o teu Espírito Santo acrescente e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, assim pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de permanecer na presença do Senhor. É tempo
de orar um pelos outros. É tempo de amar o próximo. É tempo de amar a Deus sobre todas as coisas. Querido, querida, compartilhe essa live. Sou pastora missionária, terapeuta cristã, Ana Redana. Você que quer fazer uma doação, uma oferta, um dízimo, fale conosco pelo WhatsApp 69984075491. Já temos a nossa igreja online, os nossos canais, mas queremos retornar com a obra do Senhor na terra. Eu moro em Porto Velho, Rondônia, e estou aqui pelo chamamento, pela vocação a qual o Senhor me trouxe. E o Senhor me levantou para levar até você a palavra de Deus, a oração. E o Senhor diz: não desanima. Rosilene, tome posse da sua vitória, querida. Não desanima. Tome posse da sua vitória, você que está assistindo essa live. Não desanima, não pare por aí. Continue, porque o Senhor Deus, Ele é aquele que nos garante vitória. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que esse dia seja um dia de vitória. Que essa noite seja uma noite de vitória. E que o Senhor Deus nos impulsione. Avante, Jesus Cristo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos da pastora missionária Ana Redana. Nosso ministério, Vasos nas Mãos do Oleiro. Visite-nos no canal do YouTube, Vasos nas Mãos do Oleiro, Projeto Missionário. Visite-nos as nossas páginas Ana Redana Psicanalista no Facebook. Visite a nossa página agora nova, Vasos nas Mãos do Oleiro, e ali você vai encontrar outras lives. Deus falará com você e te dará vitória. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Até mais.